Hoje temos mais uma mensagem no livro de Salmos, Salmo de número 12. Auxílio contra a falsidade, outro salmo de Davi. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Porque por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Este salmo é um salmo em que Davi pede a Deus ajuda contra a falsidade. Acho que todo ser humano vive uma experiência, vai viver uma experiência nesse sentido. Se você não viveu, você vai viver. Você vai um dia encontrar alguém com quem você vai conviver e que não é, de fato, totalmente sincero. E a falsidade machuca, dói, destrói as pessoas, os relacionamentos. E aqui Davi, ele coloca diante de Deus essa questão. Ele diz, Senhor, socorro, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. E eu acredito que Davi aqui estava vivendo uma experiência em que ele havia confiado em alguém e essa pessoa havia traído a sua confiança. E como dói quando alguém em quem a gente confia nos trai. Alguém que devia guardar um segredo e não guarda, alguém que devia cumprir uma obrigação e não cumpre. Enfim, existem várias possibilidades da pessoa agir com falsidade. E Davi aqui, ele diz, Senhor, me socorre, porque eu não sei em quem confiar. Ele diz aqui no versículo 2, ele diz assim, os homens, eles falam com falsidade uns aos outros, e falam com lábios bajuladores e o coração fingido. A gente tem que tomar muito cuidado. Os homens muitas vezes nos elogiam querendo algo em troca. Você precisa ficar atento. A Bíblia, ela no livro de Provérbios, por exemplo, vai dizer que melhor é aquele que te fala a verdade e lhe fere, do que aquele que te bajula e engana. Lá diz que leais são as feridas dos amigos. Leais são as feridas do que ama. Ou seja, o seu amigo que lhe fala a verdade e que acaba lhe chateando, é mais precioso, deve ser encarado com você como mais precioso do que aquele que te elogia sem razão. Às vezes uma situação não está certa, não está boa, mas alguém chega e te elogia porque tem algum interesse, quer ver você feliz naquele momento. Rejeite isso. O salmista diz que é para o Senhor cortar os lábios dos bajuladores e a língua dos que falam assim. Porque quem faz assim já tem um sentimento que Deus condena, com certeza. No versículo 4, Davi descreve esse sentimento. Ele diz assim, porque eles dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, e quem é Senhor sobre nós? Aquela pessoa que acha que vai ganhar na lábia, que vai sobressair com a sua estratégia de bajulação. A gente encontra gente assim em todos os contextos, seja no contexto eclesiástico, no trabalho, na sua escola, na faculdade, enfim, entre os amigos, gente que adora bajular
para poder sair por cima. Você deve conhecer um monte de gente que parece que está bem na vida e foi escalando, né, fazendo um alpinismo aí social através da bajulação e tudo mais. Eu fico pensando se uma vitória assim tem algum sabor, sem esforço, através do engano, bajulação. E geralmente pessoas assim estão prontas para trair. Traem quando lhe é oferecido algo melhor. E aí o salmista Davi ele diz assim: Senhor, enquanto esses homens que acham que vão dominar e que podem, através da sua língua, se tornarem Senhor, eles não sabem de nada, porque o Senhor, o Deus verdadeiro, por causa da opressão dos pobres, do gemido dos necessitados, o Senhor se levanta. E o Senhor promete que vai pôr a salvo, porque aqui diz, olha, diz o Senhor, eu porei a salvo quem por isso suspira. Gemido dos pobres e dos necessitados, e não necessariamente isso tem algo a ver com poder financeiro. Mas alguém que não tem saída, alguém que se sente fraco, pode clamar ao Senhor: sou pobre, Senhor, sou necessitado nessa condição, nesse contexto, tem misericórdia de mim. E diz que o Senhor colocará a salvo quem assim suspira, quem assim deseja. Porque as palavras do Senhor, diferente dos bajuladores, as palavras dele são retas. As palavras dele, aqui diz que são como prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes, pura, sem falsidade, sem perigo algum de ser descumprida. Deus não engana, Deus não bajula ninguém, não engana. É o Deus da verdade, ao ponto do seu Filho, que é a própria, que possui a própria plenitude dele, dizer que é a verdade. Eu sou a verdade, é a vida. Sim, Senhor, o Senhor nos guardará dessa geração e nos livrará para sempre. Porque onde podemos andar, por todos os lugares, andam os perversos, quando entre os homens, entre os filhos dos homens, a vileza é exaltada. Ou seja, nós precisamos do Senhor para nos livrar de pessoas assim. Nesse contexto da falsidade, o que nos faz sobressair é a verdade. Quem nos faz sobressair é o Senhor. E quem olha por nós e nos livra desses inimigos ocultos, desses inimigos que se passam muitas vezes por amigos, é o Senhor. Eu queria deixar essa palavra para você em um tempo de tanta falsidade, que você possa sempre orar ao Senhor e pedir ao Senhor que afaste de você os bajuladores e que coloque na sua vida pessoas com quem você possa conviver, confiar, pessoas da verdade, pessoas que muitas vezes vão até te magoar no sentido de lhe falar o que você não deseja ouvir de fato. Mas é melhor esse amigo que te fere do que um inimigo que te bajula. Deus te abençoe ricamente.